Início com música de fundo misteriosa e épica, estilo egípcio olá. Viajantes da história, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pelas areias do tempo, para desvendar os segredos de uma das civilizações mais incríveis da humanidade. O Egito Antigo. Prepare-se para conhecer faraós divinos, deuses poderosos e um povo que construiu um império às margens de um rio sagrado. Tudo começou por volta de 3100 AC, código quando o lendário rei Menés, também conhecido como Narmer, fez algo extraordinário. Ele unificou as terras do Alto e do Baixo Egito, dando início a uma história de mais de 3.000 anos. Essa civilização floresceu graças a um presente da natureza: o rio Nilo. O famoso historiador grego Heródoto chamou o Egito de a dádiva do Nilo. E ele não poderia estar mais certo. Todos os anos, as cheias do rio depositavam um lodo escuro e fértil nas margens, transformando o deserto em um oásis de vida e garantindo colheitas abundantes. A longa história do Egito é dividida pelos historiadores em 3 grandes períodos. Primeiro, temos o Antigo Império, a era das grandes pirâmides de Gizé, verdadeiros monumentos à eternidade. Depois veio o Médio Império, um tempo de reorganização política e grande prosperidade agrícola. E finalmente o Novo Império, o auge do poder egípcio, marcado por faraós guerreiros, conquistas militares e uma riqueza cultural sem precedentes. No topo de tudo e de todos estava o faraó. Ele não era apenas um rei, era considerado um deus vivo na terra, filho do poderoso Dea-Salrá. Sua missão era manter a vezes Maiot, a ordem cósmica, o equilíbrio perfeito entre o céu, a terra e os homens. O faraó era o elo entre o divino e o mortal. Ao longo dos séculos, muitos faraós deixaram sua marca. Menés, o unificador. Kelps, que ordenou a construção da Grande Pirâmide, o jovem Tutancâmon, que se tornou mundialmente famoso em 1922, quando sua tumba foi encontrada praticamente intacta, revelando tesouros espetaculares. Ramsés II o Grande, um guerreiro formidável e construtor de templos colossais como Abu Simbel. E claro, a última rainha, a inteligente e carismática Cleópatra VII, cuja história de poder e romance com líderes romanos marcou o fim da autonomia egípcia. A vida egípcia era profundamente ligada à religião. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam muitos deuses, cada um representando uma força da natureza ou um aspecto da vida. Ra, o deus Sol, era o criador de tudo. Osíris, o justo, governava o submundo e a vida após a morte. Sua esposa, a poderosa Ísis, era a deusa da maternidade e da magia. O filho deles, Horus, o deus com cabeça de falcão, era o protetor do céu e o símbolo vivo do faraó. E quem não conhece Anubis, o deus com cabeça de chacal, guardião dos mortos e mestre da mumificação? Ou Tote, o deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento, e a graciosa Bastê, a deusa gata, protetora do lar. A crença na vida após a morte era o pilar da sua fé. Por isso, eles desenvolveram a complexa arte da mumificação, para preservar o corpo para a jornada do espírito. Os túmulos eram repletos de móveis, joias, comida e até textos mágicos, como o Livro dos Mortos, para garantir uma passagem segura para o outro mundo.
Mas nada disso seria possível sem a agricultura. O Nilo era o coração pulsante do Egito, quando as águas recuavam após as cheias. Deixavam para trás o Vesisquemet, o solo negro incrivelmente fértil. Os camponeses, que formavam a base da sociedade, plantavam trigo e cevada, essenciais para fazer pão e cerveja, os alimentos básicos da dieta egípcia. Eles também cultivavam linho para fazer roupas leves, perfeitas para o clima quente, além de vegetais como cebola, alho e tâmaras. Eles eram engenhosos. Para levar a água do rio para campos mais distantes, criaram canais de irrigação e usavam uma ferramenta chamada Shaduf, uma espécie de alavanca com um balde na ponta para tirar água dos canais. Essa produção agrícola não apenas alimentava toda a população, mas também permitia que o Estado armazenasse grãos para os anos de seca, garantindo a sobrevivência do reino. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada, como uma pirâmide. No topo, intocável, estava o faraó. Logo abaixo vinham os nobres e os sacerdotes, que administravam as terras e os templos. Depois, uma classe muito importante. Os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever os complexos hieróglifos e por isso eram responsáveis por registrar impostos, leis e a história do reino. Mais abaixo na pirâmide social estavam os soldados, que defendiam as fronteiras, e os talentosos artesãos menos carpinteiros. Joalheiros, escultores, que criavam os belos objetos e monumentos que admiramos até hoje. Na base, sustentando tudo, estavam os camponeses. E, por fim, os escravos, geralmente prisioneiros de guerra, que trabalhavam em grandes obras públicas, minas e nas casas dos nobres. A vida cotidiana para a maioria era simples. Casas de tijolos de barro, roupas de linho e uma dieta baseada em pão, cerveja, peixe do Nilo e vegetais. Economicamente, o Egito era uma potência agrária. No início, não havia moedas. O comércio era feito na base do escambo. Um saco de grãos por um jarro de azeite, por exemplo. O faraó era, em teoria, o dono de todas as terras e riquezas. O Estado controlava as colheitas, os projetos de construção e o comércio exterior. O Egito exportava seus excedentes de grãos, papiro, linho e ouro. E importava bens de luxo que não possuía, como madeira de cedro da Fenícia, incenso da terra de Ponte e pedras preciosas da Núbia. O legado cultural e intelectual do Egito é imenso. Eles nos deixaram a escrita hieroglífica, um sistema fascinante que mistura símbolos fonéticos e ideográficos. Eles desenvolveram conhecimentos avançados em matemática e geometria, que foram cruciais para projetar e construir as pirâmides com uma precisão impressionante. Seus conhecimentos de medicina eram notáveis para a época, incluindo cirurgia simples e um vasto conhecimento sobre o corpo humano adquirido através do processo de mumificação. E claro, sua arquitetura, dos templos majestosos de Karnak e Luxor ao misterioso Vale dos Reis, onde os faraós do novo império foram enterrados em tumbas secretas. Os egípcios provaram ser mestres construtores, criando monumentos que desafiam o tempo e continuam a nos inspirar. O Egito Antigo não foi apenas uma civilização de pirâmides e múmias, foi um mundo complexo e vibrante do fé profunda, inovação impressionante e uma estrutura social que durou milênios. Sua história nos ensina sobre a capacidade humana de criar ordem e beleza no meio do deserto. Tudo graças à sua conexão com o poderoso rio Nilo. Espero que tenham gostado desta viagem
ao passado. Se você aprendeu algo novo e se maravilhou com a grandiosidade do Egito Antigo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras históricas. Deixe nos comentários qual aspecto do Egito Antigo você acha mais fascinante. Muito obrigado por assistir e até a próxima!